Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui numa quarta-feira para nossos estudos. Hoje com um tema muito bacana para raciocinarmos, meditarmos, refletirmos porque ela está presente em todos os nossos dias. Antes, porém, lembrando do nosso WhatsApp, do nosso Instagram. É muito bacana ao final você compartilhar, você dar um joinha lá, divulgar para os amigos, né? Esse telefone só funciona no WhatsApp e ele é legal para você mandar aí também os nomes para tratamento à distância. Ao final do nosso estudo, nós então vamos fazer uma oração em favor desses nomes, de todos nós que estamos acompanhando esse trabalho. Tá bom? Nosso tema de hoje é intitulado Em Paz de Consciência. Há algum tempo a gente falava muito de que muitas das vezes nós nos envolvemos no problema dos outros. Às vezes até para querer ajudar. E nesse estudo de hoje, nós vamos entender que muitas das vezes a gente interfere em situações e absorvemos esses problemas para nós. Então esse estudo é muito bacana para a gente entender o movimento da vida em relação às pessoas, em relação ao sofrimento da pessoa, porque cada um de nós vivemos aquilo que temos que viver. Então nós temos que ajudar sem interferir ou absorver para si essas questões que não nos pertencem. Então é um estudo muito bacana, vamos fazer aqui de maneira pausada as leituras, para que nós possamos raciocinar em torno de nós como estamos em relação à visão da espiritualidade em relação a isso. Para iniciar, nós vamos colocar aí uma passagem de Tiago, capítulo 3, versículo 18. Em paz de consciência. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo amparo da vida. Que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual, para que possamos compreender os teus ensinamentos através da palavra amiga dos Espíritos que nos trazem lições muito interessantes e importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco hoje e sempre. Muito bem, meus amigos, então nós vamos ver aqui essa passagem, esse estudo que está lá no livro, é uma mensagem de Emmanuel, está no livro Encontro Marcado, a lição número 13. Em paz de consciência. Emmanuel, então, ele começa a falar, olha já no início, o importante nós prestarmos atenção, para que a gente possamos observar que muitas das vezes nós estamos nessa situação e às vezes nem percebemos. Muito bem, vamos lá então, ele começa a mensagem assim. Em alguns instantes de reconsideração, e perceberemos que em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de
inquietações, com as quais, em verdade, nada temos que ver. Olha que interessante nesse primeiro parágrafo. Em instantes de reconsideração e perceberemos que em muitas ocasiões, não é raro, é muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações, de preocupações, com as quais, em verdade, nada temos com isso. Nada temos que ver. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já, como o linguajar bem popular, Emmanuel já arrebenta. Muitos de nós, através de conduta própria, por vontade própria, nos envolvemos em situações e sobrecarregamos a nossa mente com assuntos, com conteúdos que não tem nada a ver, não deveríamos estar. Olha o que ele fala nesse segundo parágrafo. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamo-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros. Vou repetir. Assemelhamo-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sobre a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Gente, só aí já essas colocações de Emmanuel não são palavras nossas, humanas. É da espiritualidade. É comum. Lembra que ele fala lá? Em muitas ocasiões. Não é raro, é comum. Aí, desavisadamente, a gente fecha o campo mental para o seguinte aspecto: tudo que acontece com o indivíduo é porque estava programado. Esquece que nós temos um livre-arbítrio limitado. Nós já falamos de livre-arbítrio aqui, mas vamos voltar a tocar nesse assunto também em outros estudos para clarear mais ainda o nosso pensamento. O nosso livre-arbítrio, ele tem um espaço, ele é limitado. Ele não vai além daquilo que a espiritualidade permite, pelas nossas condições evolutivas. Quanto maior a evolução, maior é o espaço que eu tenho de ampliar meu livre-arbítrio. Mais inferior, menor o espaço que eu tenho de limitação. Mas utilizamos desse livre-arbítrio que temos e assimilamos coisas que não nos competem. Está aí Emmanuel falando. Pesamos o nosso campo mental com preocupações desnecessárias. Assumimos preocupações dos outros. Qualquer outro. Pode ser um parente. Pode ser um filho. Quantos avós, eu estou dando só um exemplo, assumem um papel que não te compete como avô e avó. E atravessa lá a ação dos pais. E tantos outros na instituição religiosa, que é um local que chega a muito problema,
As pessoas buscam as instituições para tratamento. Não é só dentro da doutrina espírita, não. E nós confundimos. E no cotidiano, na nossa vida, aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que nós gostamos, e interferimos no espaço que não é nosso, assumindo funções que não são nossas. Aí Emmanuel fala assim: justo, olha como ele é detalhista, justo compartir as provações do próximo. Já tá junto ali, ajudar, dar apoio, auxiliar, justo. Quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento, para ajudar, não é para atrapalhar ou absorver para si. Provações que lhe vinculem ao aprimoramento, até para nós. Mas, por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aqueles que lhes patrocinam o nascedouro? Por que se meter no outro que o problema é dele, a situação é dele? Se for, é como se ajudássemos materialmente aqueles que estão desprovidos de alimento. Você dá uma ajuda para aliviar o sofrimento, a dor da pessoa. Então, em relação às provações, você ajuda, você orienta, como a espiritualidade faz conosco. As instituições religiosas aí, espíritas, por exemplo, atende aquilo que nós chamamos de paciente, que é o irmão que necessita do apoio, do auxílio, do tratamento. Isso não quer dizer que você vai tirar a aprovação do indivíduo. Jesus foi claro lá em Mateus: todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Allan Kardec colocou isso aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6. Todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Aliviarei. Não é tirar a aprovação do indivíduo. Então, é justo auxiliar. Mas presta atenção, se você não está assumindo compromissos que é do outro, onde patrocina o nascedouro, lá no outro. Comumente, estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis, com as quais em nada melhoramos a condição daqueles que lhes deram origem. Aflições inúteis. Não contribuímos em absolutamente nada. E perdemos tempo. Falatórios. Descabelamos. Aí prossegue muito ao contrário, em lhes hipotecando a preço, ele é que se ampliam, transformando-se vezes e vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Muitas coisas que nós vivenciamos não eram para estar acontecendo. Temos que avaliar. É por isso que o nosso texto, em paz de consciência, porque a nossa consciência tranquila
em paz é que ela vai determinar aquilo que avançamos ou não, aquilo que nos envolvemos em situações que não nos compete. Temos que discernir isso, porque senão, meus irmãos, passamos uma vida longa, um longo tempo da nossa vida, complicando aquilo que já é difícil pra caramba, que é cumprir com as obrigações que nós prometemos aqui na Terra. Tá difícil cumprir a nossa. Aí você vai se envolver com outras situações para complicar mais ainda, igual Otávio fez lá nos Mensageiros, no capítulo lá, A Queda de Otávio, que ele tinha um compromisso, assumiu o outro que não estava na sua ficha reencarnatória. Bem lá, o livro Os Mensageiros de André Luiz, A Queda de Otávio. Ele tinha toda uma programação delineada lá pelo nosso lar, pelos seus mentores. Ele reencarna e assume um compromisso matrimonial que não tinha e se complica todo. Nem cumpre o programa reencarnatório e nem cumpre aquele seu desvio que ele poderia ter aproveitado para evoluir mais ainda. Então, mesmo, já é difícil assimilar um compromisso que a gente se comprometeu em relação ao nosso programa, haja visto você se penetrar no programa do outro, assumindo compromissos que não te compete. Aí que Emmanuel já vai começando a orientar. O que ele fala? Imunizemo-nos, vamos projetar para vocês aí. Imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais. Imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais. A absorção, porque nós é que absorvemos, atraímos, em cuja formação não tivemos o menor interesse. Ou seja, não foi nosso. Não era conteúdo nosso. Se um companheiro infringiu as disposições da lei, convencidos quanto estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento. Para que agravar a situação em apontamentos cruéis? Todos têm o seu programa pré-estabelecido. Todos nós sabemos que os erros do passado, só através do sofrimento nós vamos resgatá-los. Que já é dolorido, já é penoso. Para que complicar? Para que utilidade tem de sermos cruéis? E não se compara, gente. Provação de um para com o outro, com si próprio. Cada um tem a sua cota. Deus, nosso Pai, não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Não nos compete falar, avaliar, citar. Cuidemos do nosso. Alguém ter-nos-á caluniado ou insultado, fermentando difamação ou veiculando boatos, sem lograr abrir a mínima brecha na fortaleza tranquila de nosso mundo interior, por que perder tempo ou conturbar o coração? Se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão, sem dúvida, pelos males que causem. Não nos compete cobrar, falar, agir por conta própria em relação ao nosso próximo. Nós não somos juízes de correções, mesmo no campo moral. Nós temos esse entendimento, nós já temos esse conteúdo, nós já estudamos que cada um de nós paga pelo que fez.
cada um vai responder a seu tempo as suas dívidas. Por que confrontar isso? Muitas das vezes piorando a situação. E Emmanuel está falando para ficarmos no nosso canto, mesmo quando somos provocados. Cada um vai pagar pelo sua cota de erro. Se eu acredito nisso, e nós não temos desculpa, porque nós estamos abarrotados de conteúdo dessa natureza, então você não acredita? Nós precisamos vivenciar isso, de uma vez por todas, a fim de nos tornar mais leve. Porque, cara, a nossa programação, a nossa vida, não é fácil. Todos nós somos espíritos endividados demais. Nós temos uma cota de sofrimento terrível, compatíveis com aquilo que nós damos conta de carregar. Aí, através dessa liberdade que Deus nos dá, onde poderíamos estar aproveitando para avançar mais ainda, nós estamos complicando, nos metendo em situações alheias, pesando a nossa consciência, porque não damos conta nem do nosso. Vamos somar com conteúdos que não nos pertencem? Vamos criticar, julgar, falar, maldizer? Meu Deus! E Emmanuel está colocando isso com clareza para nós. Aí ele fala assim, ó: tenhamos as nossas oportunidades de serviço, alegrias da vida íntima, afeições verdadeiras e tarefas construtivas em mais alto conceito, recebendo-as por bênção de Deus, que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento, trabalho, amor e lealdade aos próprios deveres. Nós temos tudo programado de maneira que não nos falte nada. Oportunidade de serviço, a alegria da vida íntima, que isso renova, fortalece, afeições verdadeiras, para não nos faltar apoio. Tarefas construtivas, ou seja, se andamos dentro desses princípios espirituais, nada vai surgir para nós que não nos compete. É trabalho, é atividade, é companheirismo. Não nos vai faltar recursos. Não nos vai faltar recursos para que tenhamos durante a nossa vida aquilo que a gente precisa. Aí ele fala assim, ó, diretamente para nós, ó: se erramos, retifiquemos nós mesmos. Não precisa de ninguém. Você não precisa ser o outro, você não precisa intervir no outro. Se erramos, retifiquemos a nós mesmos, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. No entanto, se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila, quando você executa o seu dever, quando a aprovação das trevas nos desafie, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma. Olha aí a confiança que a gente tem que ter. E ele finaliza assim: abstendo-nos de passar recibo, abstendo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência não nos queiram apresentar. Fujamos da injúria, da maledicência, consciência tranquila.
se nós cumprirmos com aquilo que nos cabe, sem interferir na ação do outro, não nos vai faltar recurso. Não podemos nos entregar ao campo negativo. Só depende de nós. Ah, vou pedir ajuda da espiritualidade. Ok. Mas lembra que eles não vão interferir. Lembra que Jesus falou: sobrecarregados e aflitos, alívio. Não retirada. Não cura do processo. Alívio. Porque é através do sofrimento, como ele colocou aqui, é que nós vamos depurar o nosso espírito. Nós estamos nessa jornada reencarnatória para isso. Não está aí, não nos falta orientação. Toda quarta-feira nós estamos trazendo um estudo aqui de reflexão. Estamos escolhendo com muito carinho cada texto que nós trazemos aqui. É coisa do dia a dia. É conteúdo que nós precisamos para encontrar a paz de consciência. E para termos a paz de consciência, nós precisamos agir dentro dos princípios espirituais e seguindo as orientações que nós estamos recebendo aqui da espiritualidade. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos proteja, nos incentivando cada vez mais a seguirmos em frente e que esses conteúdos nos ajudem, possamos fixá-los em nossa vida, em nosso campo, para que não nos falte a orientação também espiritual direta, como tem acontecido conosco aqui. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Nós agora convidamos a todos a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, nosso agradecimento por todo o bem que recebemos, por todo o auxílio espiritual que nos chega, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para recebê-los, eliminando de nós a maldade, a inquietação, a injúria, a maledicência, que a nossa mente possa discernir os conceitos espirituais superiores necessários à nossa aprendizagem. Amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, que as bênçãos divinas nesse momento se estendam a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento através do nosso WhatsApp e aos que se encontram em nosso caderno de tratamento à distância em nossa instituição nas segundas-feiras do trabalho presencial. Que todos, onde quer que estejam, encarnados e desencarnados, recebam as bênçãos divinas, não só da equipe espiritual que dirige a nossa instituição, as equipes que especificamente trabalham nessa área, mas a todos os irmãos da face da terra que têm sofrido tanto com os acidentes individuais e coletivos, como temos visto no nosso país e fora do nosso país. Permita, Senhor, que as tuas bênçãos cheguem a cada um, trazendo o alívio de tantas dores que tem sofrido. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Agora nós vamos passar aí para vocês, rapidamente, o trabalho social que nós desenvolvemos. Lembrando que toda terça-feira nós estamos fazendo os trabalhos de assistência lá aqui em Sobradinho, na Nova Colina. Quem quiser conhecer, visitar, através do WhatsApp nosso aí, mande. Temos aí também o trabalho do enxoval das mães, os itens que nós distribuímos, e aí os dados que você precisa para poder nos ajudar. Sem a sua ajuda, nós não damos conta de realizar o trabalho. Estamos com mais de 50 famílias frequentes visitando o nosso local ainda precário. Estamos com uma obrinha lá ampliando, através de campanhas particulares que estamos fazendo, porque o dinheiro que você manda por esse processo aqui só vai para a cesta básica e para o trabalho do enxoval.
A obra lá está indo devagar por causa disso, porque a gente está fazendo campanha no próprio grupo, né? E vamos ter um auxílio agora com um trabalho que aconteceu sábado, com a festa junina. Então nós vamos também dar um apoio lá para poder a gente tocar a obrinha. Mas lembra, a sua doação por aqui, ela só é para o trabalho de assistência, tá bom? Todos estão convidados, é só comunicar conosco pelo WhatsApp, nós visualizamos sempre, qualquer coisa me peça lá que a gente retorna para vocês. É muito importante, sem isso, sem a sua ajuda, nós não damos conta de tocar esse trabalho, tá bom? Então é com muito carinho que nós nos despedimos nesse momento, pedindo para você divulgar, curtir o nosso vídeo. Isso tudo é uma maneira da gente estar sendo visualizado e espalhando esse trabalho ao máximo para as pessoas. Convide as pessoas a acompanhar esse trabalho aqui. Lembra que não precisa de link. Você vai entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho, você automaticamente já cai aqui toda quarta-feira no nosso estudo. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem vamos trazer um novo texto para a nossa reflexão. Um abraço, um beijo carinhoso a todos. Até lá. Thank you.